Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo, divino e amado Mestre, em seu nome, Mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos, no encontro de hoje, apreendermos um pouco mais os teus ensinamentos, a tua doutrina, o teu evangelho, para que possamos evoluir em direção à verdade, à espiritualidade, amparados por esses irmãos da pátria espiritual, que aqui sempre venha a essa casa tão querida e amada. Obrigado, Mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Washington. Boa noite a todos. Nós essa noite aqui para desenvolver o nosso estudo e vamos dar continuidade ao estudo anterior que nós estamos abordando, a Gênese. Anteriormente fizemos uma abordagem aqui, um estudo sobre a existência de Deus. E hoje, dando sequência, continuidade desse estudo, vamos falar sobre os atributos de Deus, nessa sequência de entendimento. E há uns anos atrás, eu estudava a Gênese, né? E eu passava batido nesse início. Ou seja, a existência de Deus, provas, atributos, a visão de Deus. Porque eu acredito em Deus, não tá bom, deixa eu partir para as outras coisas. Deixa eu ver aqui a Gênese orgânica, deixa eu ver aqui os mundos, deixa eu ver aqui os fluidos, o perispírito. Aí comecei a estudar isso. Mas sempre lá na frente eu estudava uma coisa ou outra, eu vi, poxa, como é que pode um encadeamento de fatos que sucedem e que são harmonizados, tem harmonia? Como pode isso? Eu vi, como ele percebeu, como esse criador, esse arquiteto percebeu tal coisa lá atrás, quando não existia ainda essas nebulosas, não existia um planeta que se daria isso, que aconteceria isso, que ali teria um vegetal, ali teria um reino animal, ali teria um planeta gasoso, ali um planeta rochoso e assim sucessivamente. Como pode entender isso? E eu pensava, será que esse arquiteto também está aprendendo com a gente também, assim como nós estamos aprendendo à medida que vai passando a sucessão dos tempos? Será que também ele está aprendendo também a desenvolver nesse infinito? Aí eu falei, cara, está faltando alguma coisa. Aí um belo dia eu peguei e fui lá. Comecei aqui, peguei a Gênesis e foi aqui logo no início, aonde nós estamos hoje, para poder entender melhor. Porque às vezes nós passamos batido só sabendo, eu acredito em Deus, existe Deus e ponto. E vamos à frente em outros estudos. Mas lá na frente nós vamos ver que falta alguma coisa para encaixar, para entender. Porque na Gênesis as coisas vão ficando cada vez mais complexas, os assuntos. Por quê? Primeiro, são um assunto que nós não temos muito conhecimento e domínio, em primeiro momento. Segundo, começa a utilizar termos e situações que requer de nós um entendimento também científico e também filosófico, para melhor entendermos. Não só sabemos que existe, existe perispírito, existe o fluido cósmico universal, existe nebulosa, existe um planeta, existe a Gênese orgânica, os animais, os vegetais, mas como se sucedeu isso? Como criou isso? Como isso desenvolveu? Principalmente aqui no nosso orbe da Terra, e como se desenvolve nos planetas que circundam aqui o seu desenvolvimento. Então falta alguma coisa para entender esse Criador, como é que ele pensou nisso tudo. Caramba, é uma coisa muito harmoniosa, é uma coisa que tem um fim, tem um objetivo, né? Tem um fim útil. Então, é importantíssimo nós compreendermos esses atributos que vai ser abordado hoje de Deus, porque à medida desses atributos, à medida que formos estudando à frente, esses atributos vão se encaixando. E nós vamos ver que existe lógica, primeiro, desses atributos, porque como nós não podemos perceber Deus diretamente, objetivamente direto, mas sim pelos efeitos, e pelos efeitos nós vamos observando que esses atributos se encaixam. E eles têm sustentabilidade. E isso é interessante para que possamos ir estudando, e esse estudo ir se complementando, e se encaixando. Aí o que antes era complexo, estava muito complexo, não vai ficar tão complexo. Por quê? Nós dividimos essa complexidade em pequenos pedaços, em parte. E vamos estudar parte por parte. E depois que estudar parte por parte, nós vamos começar a encaixar essa parte com essa aqui. E viu como ela se encadeia, como ela se harmoniza. E depois com essa outra parte aqui. E assim sucessivamente. Para quê? Para não só termos o conhecimento que existe um Deus, mas que existe uma lei, existe uma norma, existe uma harmonia e existe sempre um fim útil. E que por mais que pensamos que está tudo escuro, é porque está escuro, é a nossa compreensão, é a nossa ignorância, é o nosso fechar de olho. E se eu fechar o olho aqui, está tudo escuro, não estou vendo ninguém. Mas se eu abrir, está todo mundo aqui. Assim é o nosso entendimento, assim deve ser o nosso progresso, a nossa evolução, cada vez mais entendendo, compreendendo e testando
esse entendimento. Muitas vezes utilizando minha autocrítica para entender isso afim. Por que isso? Por que assim? E se fosse assim? Mas sendo assim, vai acontecer isso? Vai suceder isso? Porque todo comportamento, todo desenvolvimento, evolução, está tudo encadeado. Assim como nós. Tudo que nós fazemos pode ser da mínimo ao máximo. Dependendo da forma como fazemos, vai surtir um efeito X. Se fizermos de outra forma, vai ter um efeito Y. E assim também são as leis de Deus que estão aí. Então vamos dar início a esse entendimento. E vimos que é importante a gente compreender esses atributos. E depois dos atributos ainda tem o quê? A divindade, a providência divina. Aonde se encaixa essa providência divina? Com esses atributos desse Criador que nós temos. E no livro dos Espíritos, tem lá a pergunta na questão número 4, prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Como nós já vimos estudando a doutrina espírita, está lá, os Espíritos respondem num axioma que aplicar a própria ciência. Não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem, a razão vos dirá. Algo fez, algum criador, alguma inteligência superior, suprema fez isso. E na antiguidade, lá atrás, quando nós, lá atrás, estávamos habitando esse planeta aqui, a gente confundia muito isso. A gente confundia, vinha um trovão, um raio, alguma coisa que a gente não conhecia, que éramos ignorantes, que era além do homem, não podia ter feito isso, a gente dava, é o Deus do trovão, é o Deus do raio, é o Deus disso, é o Deus daquilo e tudo isso. Mas à medida que a ciência foi avançando e desenvolvendo, nós descobrimos que o raio, o trovão, são efeitos da natureza. Aí automaticamente já caiu por terra aquilo ali. Então vê como a nossa compreensão lá atrás, ainda embaçada, criava vários deuses, vários superiores, supremos, dentro de uma visão nossa. Mas à medida que vamos avançando no conhecimento, a visão vai se depurando, vai se melhorando. E a nossa relação com isso vai também melhorando. Por quê? Eu vi esses efeitos na minha casa mesmo. Quando começava a trovejar e relampear, mamãe corria e botava uma toalha no espelho. Ela corria e botava a toalha no espelho. Por que isso? Não, vou falar que é botar aqui perigoso. Pode atrair o raio, pode puxar o raio. Olha só, essas crendices, essas coisas, pega. Tesoura, esconde tesoura, faca, tudo, e fica quietinho. Só faltava a gente ficar debaixo da cama e tapar e esperar passar. Então, muitas coisas se tornam reais para a gente, mas à medida que a gente vai compreendendo, caramba, eu fazia isso, tinha nada a ver, não tinha sentido. Mas naquele momento, na nossa compreensão, aquilo era o top, fazia sentido. Então, quantas coisas ainda faz sentido para a gente e, na realidade, não tem a importância que tem em nenhum fundamento, e nem está fundamentada na realidade, seja física, seja na realidade filosófica, mas porque alguém falou e a gente acha que aquilo ali está e ponto. Então, eu acredito em Deus e ponto. Só isso não basta, a gente tem que entender Deus, compreender Deus. E para compreendê-lo, faz necessário o quê? A gente avançar. E vamos avançar cada vez mais. Então, esse princípio Deus é o princípio na doutrina espírita, tem 5 princípios básicos, e Deus está lá, é o primeiro, Deus. Então, já vimos que nós acreditamos em Deus, acreditamos que existe um Criador, alguém que administra, que coordena, alguém que criou isso tudo, que isso surgiu da vontade de um ser supremo, não de um acaso ou de alguma coisa que foi aleatoriamente e pronto, que é um boom e surgiu isso tudo. E no atual estágio da nossa evolução, fica complicado, ainda é complicado, nós compreendermos Deus diretamente. Precisamos compreender indiretamente pelos efeitos. E para compreender os efeitos, a nossa percepção de mundo, de realidade, de causa e efeito, tem que estar cada vez mais o quê? Apurada, mais desenvolvida. E esse desenvolvimento requer de nós o quê? Estudo, requer de nós trabalho, requer de nós perseverança e capacidade de observar as coisas. Observar e procurar estudar as coisas, os efeitos. E isso a gente faz o quê? Com a nossa vida, com a nossa existência no dia a dia, para cada vez mais o quê? Compreendermos melhor todo esse dinamismo que existe no universo. E a ideia de Deus foi trazida para nós, já ali trabalhada, que nós temos o exemplo, Jesus, quando aqui esteve. Jesus, quando aqui esteve, de 10 leis, 10 mandamentos, ele botou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus foi um exemplo, já trazendo para nós, um exemplo de, primeiro, que existe um Criador, existe alguém superior. Porque nós víamos e nós vemos em Jesus um mestre. É um irmão nosso, que é um espírito também assim como nós, mas vemos ele como um mestre. Um mestre o quê? Porque ele tinha o quê? A simplicidade, mas também tinha o conhecimento, tinha a determinação,
mas tinha sua postura e tinha sua definição, tinha seu caminho delineado a seguir, um comportamento já trabalhado. Para quê? Para que pudéssemos nós ter um exemplo de bondade, um exemplo de carinho, um exemplo de ternura, um exemplo de fazer o bem e de ajudar o próximo, mas também um exemplo de que existe um Pai, existe um Criador e existe o quê? Todo um sistema fora desse mundo material que também trabalha, que também ajuda, colabora para o quê? Para a evolução, para a formação de tudo e que existe. E Jesus, trazendo essas informações, vem dizer que Deus é amor, que Deus é sabedoria e que Deus é justiça. Que interessante, né? Porque isso quebra o quê? Antes esperávamos o quê? Que via um Deus, um Senhor igual Jesus, né? Que via Jesus, o Senhor da guerra. Jesus viria com o seu exército e iria acabar com o inimigo, acabar com os opositores. E Deus vem dizer, não, estou aqui em nome do Pai e vim trazer aqui amor, vim trazer sabedoria e justiça. E isso para nós nos conforta, nos consola, nos ampara, mas ao mesmo tempo também nos instiga a desenvolver aquela forma de vida, aquela forma de ser, de proceder na vida, de um dia caminharmos pela nossa evolução e chegarmos a ter esse entendimento que Jesus tinha na prática, no dia a dia. Hoje observamos, lemos os livros, lemos os fatos históricos de Jesus, olhamos que vida, né? Que missão, que homem, né? Que passagem pela terra. Passou por várias situações difíceis, mas continuava a ser bom. Passava por várias situações, mas tinha opinião, e aquela opinião ele levava, distribuía aquela opinião, aquele conceito, distribuía aquele peixe, né? Para matar a fome das pessoas. Mas não matar a fome do corpo, mas matar a fome do espírito. Era água limpa, é a água limpa até hoje, porque ele sacia a nossa sede e nos alimenta ainda pelo nosso estado evolutivo nas horas mais difíceis, nos horários mais impróprios em que estamos fragilizados, estamos revoltados, estamos angustiados. Ele nos alimenta, mas também alimenta na hora de felicidade, quando estamos ali para agradecer. Obrigado, Senhor, pelo esse ser, pela essa criança que está nascendo, pela fartura que temos em nossa casa, pela árvore que está crescendo em meu quintal e que poderá trazer frutos, ou que poderá embelezar a todos aqueles que passarem na estrada no caminho. Então, todos esses valores, nós temos uma referência com Jesus, já há 2000 anos, e poderá ser mais 2000 anos para frente, mas o que importa não é 2000 anos para trás ou para frente, mas como iremos, através desse entendimento, desses conhecimentos, nos comportar, nos sintonizar com valores ou com situações que possamos encaixar em nossa vida e caminharmos com mais segurança, com mais firmeza. Não querendo se livrar das situações difíceis, não querendo ter uma vida boa, ter uma vida no paraíso, mas sim ter uma postura de que cada um deva conhecer a si mesmo, cada um deva ser senhor de si mesmo. E para ser senhor de si mesmo, é através do conhecimento e da prática. É através das experimentações, mas experimentações sempre com bom sentido. Sempre amparado do quê? Eu quero acertar. Eu posso errar, eu posso cair, mas eu estou caindo, mas a minha intenção é acertar, é corrigir, é trabalhar, é melhorar, é amparar reparar situações ao qual eu, pela minha ignorância, ou por uma certa estupidez momentânea, por uma vicissitude, alguma coisa, escorreguei. Fiquei parado no ponto e passou a oportunidade e eu não vi, não enxerguei. Então, esse é o dinamismo, essa deve ser a postura para nós cada vez mais entender e vivenciar esse mundo, esse paraíso que Jesus trouxe para nós. Então, vemos que Jesus falou, Deus é amor, é sabedoria e justiça. E nós temos que ir por esse caminho do amor, da sabedoria, ou seja, utilizar a nossa inteligência, a nossa compreensão e utilizar a justiça. Porque a justiça de Deus está aí. O amor de Deus está aí, está no ar. E a sabedoria também. Está tudo encadeado. E nos atributos de Deus, no segundo momento, nós vemos que Deus é eterno. Ora, Deus é eterno? Sim, Ele não teve início e nem terá fim. Sempre existiu. Porque se Ele não fosse eterno, não tivesse tido início, alguém iniciou. Se alguém iniciou, então teria alguém mais do que Ele. Mas Ele sempre existiu. E por Ele sempre existir, sempre existirá, automaticamente, o amor, a paz, o amor, a justiça e a sabedoria estará sempre o quê? Banhando o universo. Estará sempre banhando todas as coisas, tudo que existe. Seja no reino
mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino hominal. Sempre a justiça, a sabedoria, a harmonia estará permeando e sempre criando. Deus é único, outro atributo, Deus é único. Sim, Deus é único. Mas esse entendimento de Deus é único, nós agora há poucos anos, poucos séculos, nós estamos entendendo isso, porque anteriormente não. Tínhamos vários deuses. Deuses para tudo, para todas as coisas, porque a nossa compreensão estava ainda limitada. Mas hoje observamos que Deus é único, por quê? Porque se existisse, primeiro, se existissem outros deuses, não existiria uma harmonia no universo. Por quê? Nós vemos em casa. Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, um telhado assim, e a nossa esposa quer que faça um telhado de outra forma. Você vê que vai ter que existir o quê? Um consenso ali para criar um telhado X. Mas na criação divina, Deus, como é o ser supremo, é único, nós vemos que existe uma harmonia. E essa harmonia traz uma constância. Se existisse outro Deus com a sua vontade, com a sua forma de ver, imagine como ficaria desarmonizado. Né? Não, Deus quer fazer assim, aí depois quer fazer outro. Igual na mitologia. Vamos pegar a mitologia e vamos ver. Um Deus queria fazer uma coisa, o outro queria fazer outra. Aí ficava aquele samba. E os homens ali pulando, só picando. Pulando, agora é esse que é o Zeus, olha é o outro, e aí? E a gente não sabia para onde ir. Né? Então, observamos depois que a questão de politeísmo acabou. Poucos ainda pessoas falam politeísmo, que existe Deus aqui, Deus lá. Acabou. Mas, quantos séculos durou esse entendimento e esse pensamento? Né? E quanto mal trouxe esse pensamento? Quantas injustiças, né? Quantas adorações e quantas oferendas foram feitas tendo esse pensamento politeísta, né? Essa incompreensão. Então, vemos como é importante a gente compreender isso, que Deus é único. Que não existe o Deus A, o Deus B, mas existe o Deus. Outro atributo, imutável. Deus é imutável. Ou seja, as suas leis não mudam. Mas as leis não mudam? Não mudam. Por quê? Porque Deus é inteligência suprema. É sabedoria suprema. Então, ele já pensou em todo o desenvolvimento, todo o encadeamento. Ele não está fazendo experimentações. Ora, ele cria alguma coisa e depois lá na frente já muda. Mudou, não, agora não vai ser mais assim não, vai ser diferente. Nós fazemos isso. Por quê? A nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa compreensão está em formação, está em evolução. Se Deus não fosse imutável, ele estaria aprendendo a ser Deus. Estaria fazendo laboratório. Então, não vem ao caso isso, porque nós vemos a harmonia. Do início ao fim, nós estamos vendo a harmonia, ainda que nós estejamos usando um óculos ainda embaçado. Mas nesse óculos embaçado, a gente já está conseguindo observar que existe uma harmonia e uma coerência. Existe um entendimento do início ao fim. O que vai acontecer daqui até aqui. E o que vai se espalhar por todo esse universo. Então, vemos que Deus é imutável, não está mudando. Também é imaterial, porque se Deus fosse material, ele estaria em mudança, porque nós vemos que a matéria está sempre mudando. Então, Deus está fora da matéria. É algo que está diferente do que conhecemos como matéria ou como espírito. Porque se fosse matéria ou espírito, estaria em mutação, estaria em desenvolvimento. Então, sabemos que o que Deus não pode ser. Pelos seus atributos, nós já começamos a ter uma compreensão mais sólida, mais consciente do que o que Deus não fará, não pode fazer. Não pode fazer por quê? Pelos seus atributos. Não porque nós não queremos, mas pelos seus atributos. Então, certas situações, que é na medida do nosso estudo aqui na Gênesis, que vai ficar mais complexo, nós vamos observar algumas situações, nós temos que falar, peraí, Deus não é imutável, Deus não é imaterial, Deus é justo, está acontecendo isso, peraí, tem um fim, vamos procurar o fim lógico, o fim útil disso. Porque quando nós vemos as fatalidades no mundo, né, um vulcão em erupção, um terremoto, tantas vidas ali se fazem a passagem e às vezes a gente fica, meu Deus, como Deus permitiu isso? Não é que Deus permitiu, está todo um processo de desenvolvimento e nós vamos ver mais à frente o que é isso, a importância disso na providência divina, que é outro tema. Deus é onipotente, ou seja, Deus é o poder supremo. É o poder supremo. Não existe um poder anterior a ele, não existe um poder. Ele é o poder, tudo. Deus é onisciente, sabe tudo. Porque se ele tem um poder total, ele sabe tudo. Então ele é onisciente. E Deus é justo e bom. Então, Deus é soberanamente justo e bom. E isso é muito importante, porque para nós observarmos que, principalmente muitas vezes em momentos de dor que nós passamos na nossa caminhada, na nossa evolução, momentos de sofrimento,
momentos de perda de pessoas que nós amamos, momentos de situações em que passamos por certas privações ou por certas situações na nossa existência e que não compreendemos ainda bem o sentido da vida e a oportunidade de várias vidas, o que nós chamamos na doutrina espírita de reencarnação. Nós reencarnamos em um corpo novinho, em folha, mas esse corpo novo em folha tem uma relação com esse espírito que vai encarnar, essa relação e essas vidas. Então nós vemos que essa justiça, esse bem, ele é válido, ele existe e ele é real. E principalmente, quando eu estava falando, no momento triste, no momento em que sentimos a perda de uma pessoa amada, na nossa perda, nós vemos, cara, onde está a justiça de Deus? Onde está o bem? Será que tudo está perdido? Mas a nossa compreensão de que existe um Deus e que seus atributos são consistentes e que vemos que existe uma relação, existe uma lógica, existe um entendimento que nós vemos na natureza e nas coisas, será que ele iria falhar conosco? Se na natureza está tudo provendo, tudo, o pássaro tem seu alimento e, por sua vez, a outra espécie tem seu alimento, existem várias espécies de peixes, tudo ali delineado, trabalhada, cada um com uma característica diferente, cada um num comprimento ambiente para viver e ali se alimentar, e ali gerir, e ali produzir, procriar, tudo harmonizado. Nós estaríamos aquém disso, nós estaríamos à margem dessa providência, desse Deus justo e bom. Então, pensando nisso, na natureza, observando, cara, não pode ser. Ele é justo e bom. E vem Jesus dizer, Deus é justo, é bom e é sabedoria. Né? Vem confirmar. Então, nós temos nesse momento que estamos baqueados pelas situações da vida, que não estão causando um certo desagrado momentâneo, temos que observar isso e utilizar esse momento para refletir e para crescer. A reflexão vem para quê? Para crescer, não para refletir e ficar injuriado, ficar zangado, ficar revoltado, achar que tudo acabou, que tudo está perdido. Não está perdido. Nós é que devemos achar o caminho, porque o caminho está do nosso lado. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, despertar os nossos sentidos, sempre o caminho estará do lado, mas o caminho não vai falar, ei, eu estou aqui. É nós que devemos ir de encontro ao caminho e caminhar sobre ele para trabalhar e evoluir. E Deus é infinitamente perfeito. Esse infinitamente perfeito é interessantíssimo. Por quê? Nós vimos que no universo está em desenvolvimento, está em expansão. Não tem fim. O universo está sempre expandindo, está sempre crescendo. Tudo está sempre... Nós, espíritos, nós não temos fim. Mas, ao mesmo tempo, nós somos fadados à perfeição. Que beleza. Muito interessante isso, né? Não temos fim, mas somos fadados à perfeição, ou seja, vamos ser perfeitos. E o que é ser perfeito para nós, o que é? É a garantia de quê? De uma felicidade, de ter uma paz, de ter harmonia. E para isso, depende de nós. Ora, mas depende de nós, mas com que meio, com que forma? Com a forma de procurar se instruir, de procurar se conhecer melhor. E é nos conhecendo melhor que vamos entender o quanto de frágil nós somos e muitas vezes o quanto de vontade temos de fazer as coisas, mas não de uma maneira consistente, de uma maneira dentro das leis de Deus, uma maneira fora, margem da lei de Deus, e isso nos causa uma dor. E essa dor vai fazer o quê? Nós voltarmos para o caminho. Então a compreensão que temos de Deus é essa, que nós somos seres fadados à perfeição. E que bom, né, ser fadados à perfeição, porque é sinal que vamos trabalhar, vamos crescer e evoluir. Mas essa evolução requer de nós esforço. Assim como nós precisamos entrar em forma, nós devemos fazer exercício, ginástica. Não tem como fazer ginástica dormindo, botar um microfone e escutar, faça 10 flexões, faça um abdominal e pronto, acorde de manhã com músculo e tal. Não tem como. A gente sabe o que tem que fazer, sabe o aparelho que tem que utilizar, sabe os músculos que tem que ser trabalhado. Mas se a gente não pegar e fazer, suar, transpirar, não vai acontecer. Não vai acontecer. É por isso que o mestre tem que falar, buscai e achareis, pedi e obtereis, orai e vigiai. Ou seja, temos o conhecimento, vamos ampliar esse conhecimento. Como? Praticando. Temos um momento que precisamos trabalhar a nossa fé? Sim, mas vamos então analisar, estudar essa fé, como ela se transforma dentro de nós em ação, em atitude. E no Livro dos Espíritos, no número 11, na questão 11, será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Olha só, Kardec perguntou, será dado um dia nós podemos compreender
Esse Deus que hoje estamos compreendendo, começando a compreender os atributos. Mas um dia poderemos compreender diretamente. Aí os Espíritos responderam, sim, quando saímos da obscuridade que dá matéria. Quando deixarmos as nossas paixões, as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, e na evolução, degrau a degrau a degrau, transformamos em quê? Em espíritos puros, em espíritos perfeitos. Poderíamos sim observar e apreciar. E nós vemos que isso tem sentido, faz muito sentido, porque quando o exemplo que nós temos lá de trás, quando antes nós pensávamos que uma trovoada, uma rajada de vento era um Deus. Olha só, fácil de se enganar, nós éramos muito fáceis de enganar pela nossa ignorância. Mas à medida que vamos evoluindo, melhor fica a nossa capacidade de percepção do que é verdadeiro, do que é falso, do que possa ser e que não possa ser. Aí realmente iremos compreender. Então vemos como é importante evoluirmos, desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas aptidões. E isso não só quando estamos encarnados, mas também quando desencarnarmos. E não só também quando estamos encarnados ou desencarnados, mas também as nossas vibrações mentais para aqueles que se encontram desencarnados, mas que estão ligados a nós. Estão ligados a nós pelo pensamento, pela relação anteriormente que tínhamos enquanto estávamos aqui no dia a dia, nessa realidade material aqui, trabalhando, estudando, aprimorando, entendendo e também desentendendo, pelo orgulho, pela vaidade, pela briga, pela rixa, pela inveja. Tudo isso nos liga. Nos liga às pessoas que amamos, mas também às pessoas que não temos uma certa simpatia, temos uma antipatia. E como trabalhar isso? Como remodelar isso? Para que possamos realmente ter bons sentimentos, termos paz e estarmos sempre com essas pessoas que anteriormente gostávamos da sua presença e hoje não temos a sensibilidade ainda espiritual para pressenti-las, para senti-las. Mas o nosso sentimento consegue captar, consegue chegar até essas individualidades, vamos dizer individualidades espirituais, que podem estar encarnadas, mas pode estar em outro país, à distância. Assim como um filho que vai estudar em outro país, a mãe está aqui, os pais estão aqui, os amigos estão aqui, e pensam naquele que está lá. Sente saudade, sente a falta, sente vontade de ver, de falar, às vezes de tocar, e não pode. Mas o pensamento, as vibrações boas chegam, tanto daqui para lá como de lá para cá. Então vemos a interação que existe no universo, não só a interação de encadeamento da evolução da natureza material, mas vemos também o desenvolvimento da natureza espiritual, trabalhando. E trabalhando o quê? A nosso favor. E esse trabalho, essa harmonia, é a providência divina que está aí, que existe. São as leis de Deus. A lei de trabalho, a lei de evolução, a lei de destruição, o livre-arbítrio que temos, para poder, através das nossas atitudes, das nossas ações, nós aprimorarmos, nós crescemos, mas crescemos por nós mesmos, mas observando a coletividade, observando o compromisso que temos conosco, mas também com tudo que está à nossa volta, com o mundo. Mas sabemos também que no momento de prestarmos conta, ou do juízo, de entendimento, de compreensão com o Pai, o que nós fizemos? Como nos comportamos? O quanto eu sabia e o quanto desse saber eu utilizei e aprimorei. O quanto eu olhei para as coisas boas e deixei as coisas ruins ficarem no canto, para que eu pudesse valorizar mais as coisas boas e nas coisas boas reparar que existe o bem, existem as coisas que dão certo e que as coisas que não estão dando certo hoje, elas têm que ser modificadas. E essas vão ser modificadas quando a nossa atitude for trabalhada, for melhorada. E ajudar, auxiliar aqueles que estão à margem do caminho ainda. E auxiliar não é lá pegar e dar um pão, dar uma roupa, pura e simplesmente, mas é elevar os bons pensamentos, é fazer leis, é fazer formas e objetivos mais concretos, que não só ajude aquele que estaria agora caído no chão, mas todos aqueles que poderão por vir passar por aquela situação. É aquela questão, não vamos criar uma fábrica de cadeira de rodas, mas vamos sim procurar criar medicamentos que dê a vacinação às crianças na época certa para que não tenha mais crianças com paralisia infantil. No momento em que estamos, na evolução que temos tecnológica, ter essas condições ainda é um absurdo.
Mas pode surgir pessoas que tenham deficiência. Sim, vamos criar métodos, sistemas que possam auxiliar aqueles indivíduos que, por sua vez, perderam algum membro. A robótica está aí, a nanotecnologia está aí para auxiliar isso, para trabalhar. Hoje nós vemos Olimpíadas, Paralimpíadas, né? E vemos correndo, nadando. Caramba, mas um espetáculo. Utilizando recursos tecnológicos, utilizando a força, utilizando técnicas criadas e desenvolvidas hoje para quê? A pessoa suplantar aquela deficiência e ser eficiente. E que são eficientes. Então vemos que tudo tem uma saída. Mas a saída não é só chegar ali, toma aqui, faz isso aqui e vai empurrando com um carrinho de mão. Não. A saída é a gente ir no início, na causa e trabalhar aquela causa. E essa causa a gente trabalhar na gente. Muitas vezes a gente vemos várias causas fora da gente, mas a gente tem que ver a nossa causa. Às vezes nós vemos lá um prego na parede e todo mundo está vendo, não tem prego na parede, tem um prego. Mas vê um cisco que a pessoa tinha no olho e estava achando que estava na parede. Então a nossa ótica, a nossa perspectiva de ver, às vezes nos engana. E às vezes faz a gente gastar tempo pensando, queimando o pensamento, pensando. E principalmente nós fazemos isso o quê? Com as coisas que dão errada, com as coisas que a gente não gosta. E a gente fica fixado naquilo ali, só gastando pensamento naquilo ali. E as coisas boas estão acontecendo aqui do lado. Mas eu estou ligado ali, ali que eu estou ligado. Estou gastando minha energia naquilo ali. Mas as coisas boas estão ali. Caramba, o sapato azul que eu quero, mas eu não posso ter sapato azul, mas tem um verde, e eu tenho que sair, bota o pé no verde e saia. Porque se ficar ali só ligado, eu só vou se o sapato vermelho, não vai na festa, não vai aproveitar as coisas. Então essa harmonia, a gente tem que começar a perceber isso, porque esse é o nosso papel, de nos policiarmos e conhecermos a nós mesmos e sermos cada vez mais senhores de nós. Nós temos que definir essas pequenas coisas, porque essas coisas pequenas atrapalham a gente. Porque elas são pequenas no início, mas com o tempo elas vão acumulando e se tornam coisas grandes. E nós nos tornamos cheios de mania, cheios de complexos, cheios de situações. E na providência divina, nós vemos que isso não vai nos levar a um desenvolvimento aprimorado, não vai nos tornar felizes, mais conscientes, aproveitar mais a vida, viver 40 anos, 20 anos, 10 anos, 100 anos, mas com gosto, com entendimento. E quando fizermos a nossa passagem, também continuar tendo essa compreensão. É a compreensão principalmente de que não acabou. Não temos que, ao desencarnar, ficar esperando vir um Salvador, não esperando vir Deus, vir aparecer de nós como um ser humano cabeludo com barba, venha meu filho. Não! Nós temos que usar o conhecimento, a experiência da vida, das coisas, e, cara, não pode ser assim, eu tenho que trabalhar, e trabalhar primeiro no meu pensamento. O que eu estou fixado agora? Por que eu estou nessa situação? Existe uma lei, existe uma justiça divina, existe um Deus, mas também existe dentro de mim algo que deva ser trabalhado, reformado. E essa reforma só cada um de nós pode fazer. E nós estamos fazendo. Desde o momento que pegamos o livro dos Espíritos, ou pegamos um Evangelho, ou pegamos qualquer livro que faça, diga ali, trabalhe, procure entender melhor a vida, procure ser mais solidário, procure entender a si mesmo, procure se perdoar. Por compreender, primeiro, que você ainda não é perfeito, está no processo de evolução, não se cobre tanto, que muitas vezes nós nos cobramos muito. E se nos cobrar muito, o que faz? É como uma âncora, é como um navio, uma âncora, não vai para frente nem para trás, fica ali só boiando, acha que está indo para lá e para cá, não, é a onda. Porque muitas vezes nós cobramos muito de nós mesmos, nós não nos perdoamos, e nisso nós não avançamos. E não avançando, o que acontece? Nós sofremos. Nós ficamos parados no tempo por nossa culpa. Mas a providência divina está ali, criando meios e situações que, por via das vezes, vem pelo sofrimento para acordar, despertarmos. É a justiça divina, é o Deus trabalhando para nós. Por quê? Somos espíritos fadados à perfeição. Vamos ser perfeitos. Uma boa noite a todos e na próxima semana vamos continuar abordando, falando sobre a providência divina, a visão de Deus, para mais à frente começarmos a trabalhar assuntos mais complexos, mas à medida que entendermos já as preliminares, nos facilitará muito o entendimento disso aí, porque esse entendimento é interessante porque à medida que vamos estudando, nós vamos para casa e vamos refletir. E através das reflexões, tem aqui perguntas e respostas, né? Tragam perguntas para cá, para a gente poder desenvolver mais, porque isso é importante, a gente fundamentar esse conhecimento, esse entendimento, e a partir de fundamentar, entender, ver na literatura, ver na vida,
a consistência desse entendimento de Deus, eterno, imutável, imaterial, onisciente, onipresente, justo e bom, porque podemos, no momento, precisar desses recursos, desse conhecimento, numa situação aflitiva, num vendaval, numa tormenta. O que vamos fazer? Primeiro, meu Deus, eu preciso de ajuda. O que eu posso fazer? Equilíbrio. Ter equilíbrio. E utilizar a inteligência. Como posso sair da situação? Usa a inteligência. E para usar a inteligência, equilíbrio, a gente tem que ter equilibrado, calmo e consciente que não estamos perdidos. E se alguma coisa vier a causar a ruptura do nosso corpo e fizermos desenlace, não estaremos perdidos, não. Nós estaremos apenas numa outra dimensão. E cabe a nós, através do estudo, entendimento da vida, sacar isso, entender isso. E focar o nosso pensamento, as nossas vibrações, para achar uma solução, uma saída daquele comportamento viciado, daquele pensamento que fica ali, preso, ainda naquele local onde aconteceu o fato dessa ruptura, ou naquele local onde eles estão levando, e que fica encarcerado, fica preso, fica retido. E esse retimento, encarcerado, causa sofrimento, causa dor, não só para esse espírito que está desencarnado, mas também para aqueles que estão encarnados e que estão sentindo as vibrações, estão sentindo as emoções daquela presença. E nós sabemos que isso existe pelos estudos da doutrina espírita e também por nós próprios, pela nossa experiência, pela nossa vivência, pelas relações que temos, o quanto isso é importante, nós termos esse conhecimento e saber que isso existe, que isso é um fato, isso é concreto. E cabe a cada um de nós entender melhor isso. Entender melhor isso, não que isso vai acontecer conosco. Eu sei, eu conheço, eu vou começar a ver. Não precisamos ver, precisamos sentir e trabalhar na justiça, no bem e na sabedoria de Deus. Porque cada vez mais estaremos fortes, conscientes e pisando cada vez mais firme e seguro. O vento poderá vir, poderíamos balançar, mas não iremos cair pelo conhecimento e pela prática desse conhecimento em nossa vida, em nosso dia a dia. Uma boa noite a todos e vamos dar sequência ao próximo tema. A Valéria vai falar sobre a justiça das aflições. Boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui no estudo aqui. Washington, por mim, podia ter ficado falando até o fim, que estava muito bom, porque é um assunto, né? A gente falar de Deus a gente estudar sobre Deus é muito importante, porque mesmo nós, seres inferiores, limitados, cheios de paixões, cheios de limites, nós já temos essa possibilidade de compreender, mesmo na nossa pequenez, a gente já tem a possibilidade de começar a entender. E esses atributos, né, o primeiro fundamento da doutrina espírita é a existência de Deus. E esses atributos que o Washington aqui falou são muito importantes da gente compreender. Deus é único, porque já acaba com essa ideia de que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fica guerreando com uma outra inteligência, né, que é atribuída aí, Satanás, tudo isso, fica guerreando, perdendo seu tempo. Ele é único, é infinitamente justo e bom. Não tem ninguém que vai ficar... Não tem essa alegoria que a gente já vem trazendo, que muitas pessoas ainda alimentam hoje, de que existe Deus e o diabo, que ficam aí guerreando, disputando quem consegue. Isso é uma alegoria e que precisa ser mudada. Porque a gente não pode entender, Deus ele é único, é infinitamente superior, é infinitamente justo e bom. Criou a reencarnação, que é o processo educativo que nós, espíritos criados por ele, estamos sendo submetidos. Para quê? Qual o objetivo da reencarnação? É para a gente vir para cá para sofrer? Não. É para a gente evoluir. E aí, dentro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que aliás é um dos maiores capítulos aqui do Evangelho, já não é à toa, porque é o bem-aventurados os aflitos. E nós sabemos muito bem o que é ser aflito, porque nós somos inferiores, estamos encarnados num planeta inferior, com as nossas dificuldades, com as nossas paixões, submetidos a essas aflições,
que não são castigos de Deus, não, são apenas o desdobramento do nosso desenvolvimento como espíritos. Ou são causas atuais, ou são causas anteriores. Nenhum de nós, nenhum espírito encarnado, desencarnado, está sofrendo, está passando por aflições por acaso. Tudo há, como disse bem o Washington, a providência divina atuando. E a gente no desenvolvimento do nosso conhecimento, no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Muito importante isso que o Washington falou sobre a cobrança, da gente realmente se esforçar para se perdoar, para entender que a gente é imperfeito, para também pedir ajuda a Deus, confiar em Deus, que é nosso Pai, para saber que a gente é limitado, que a gente erra, mas Ele nos perdoa, Ele compreende. E muitas vezes nós não nos perdoamos, nos cobramos. Isso não deixa de ser uma forma de orgulho, porque não é bom quando a gente erra. Mas por quê? Porque a gente primeiro não quer admitir que erra, porque a gente quer sempre saber de tudo, a gente quer sempre estar certo com tudo, e não é assim. Nós somos imperfeitos, nós erramos. O erro, o mal, faz parte ainda da nossa inferioridade. Mas nós vamos nos desenvolver. Vai chegar um dia que nós não vamos ser mais assim. E depende de quem? Depende só de nós. Por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Porque se a gente não admite, se a gente não trabalha em nós esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, todas essas paixões que a gente conhece muito bem, a gente continua com elas. A gente vai ficar estacionário, a gente não vai evoluir. Então, admitir realmente, entender que às vezes a gente faz escolhas erradas, que a gente toma atitudes impensadas, que a gente age por impulso, é importante para nós, esse reconhecimento. Mas também é importante que a gente compreenda, por outro lado, que a gente é um potencial, a gente tem, né? A gente está cercado aí, nós estamos submetidos às leis divinas. E é claro que as leis divinas, como a gente vê no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da adoração, todo, né, um livro dentro do Livro dos Espíritos que trata sobre essas leis. É claro que se Deus, que é a inteligência suprema, infinitamente justo e bom, é claro que todas as suas leis também têm essa abrangência de também ser útil. Então, tudo que nos acontece tem o seu propósito. E aí, dentro desse capítulo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a gente vai ver lá o item 3 que fala justiça das aflições. E tem lá, ó, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. E de que máximas são essas aqui que os Espíritos vêm nos falar? Está aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis, né? E como entender essas bem-aventuranças se a gente não entender que Jesus falava da vida futura? Jesus não estava nos falando dessa passagem rápida que nós temos aqui na Terra, não. Ele falava, todo o seu ensinamento era voltado para o Espírito, era voltado para essa vida futura. Como ser bem consolado, né? Vós que chorais, tenham fé, acreditem que um dia vocês vão rir, vocês vão alcançar essa felicidade que vocês tanto buscam, mas que a gente aqui não encontra num planeta como esse. Não, a gente fica atrás, às vezes, uma vida inteira, atrás da felicidade, atrás do que a gente acha que seja ser feliz, e a gente busca essa felicidade nos lugares errados, porque a felicidade verdadeira é a da alma. São esses valores que a gente tem que trabalhar, porque o resto fica aqui.
O dinheiro, a casa, o carro, os bens materiais ficam aqui, são da terra. Agora, os bens do espírito, as conquistas que a gente faz, ou os defeitos que a gente ainda vai levar, isso são nossos. Isso a gente não vai perder. E os defeitos a gente só perde quando a gente se melhora, quando a gente tem essa vontade. Então Jesus falava dessa vida futura, porque se não fosse essa vida futura, seria uma enganação ele ter falado para a gente sofrer, saber sofrer. Para quê? Não é a recompensa na terra que a gente vai ter. O bem que a gente faz aqui, o esforço que a gente faz para se melhorar aqui, não vamos receber a nossa recompensa aqui. Ser um homem de bem não é ser um homem com dinheiro, não é ter carro, não é ter mansão, não é nada disso. Ser um homem de bem é ser útil ao seu semelhante, porque quando a gente desencarnar, a gente não vai ser perguntado o que a gente tinha, nem o que a gente entendia, nem a fé que a gente processava, mas o que a gente fez com tudo isso, o que a gente fez com as oportunidades que nos são oferecidas. Quantas lágrimas nós ajudamos a secar, quantos aflitos nós ajudamos a consolar, é isso que vai valer. Os bens da terra aqui vão ficar. Né? Então ele estava falando de uma vida futura, né? Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Isso aqui, a gente está falando de outro mundo ou a gente está falando do mundo que a gente conhece? A gente não vê o tempo todo as contradições em que a gente está envolvido, os contextos que nós estamos de família. É contrário. A gente vê realmente a sensação que a gente tem, se a gente não entende que isso aqui é uma escola, é que está tudo dando errado, que parece que a gente está evoluindo, né? A gente está andando para trás. Por quê? Porque a gente vê, né, a falta de educação, a barbárie muitas vezes em crimes, e a gente se choca com isso. E ao mesmo tempo a gente vê coisas tão belas, né? Por que essas contradições? E é claro que esse entendimento da vida futura nos traz conforto, nos traz paciência, mas não explica o porquê dessas aparentes contradições, né? Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Olha o termo, infinitas. As perfeições de Deus são infinitas. Limitados somos nós. Ele não. É infinito. Então a gente não pode compreender que ele faça, que ele tenha criado qualquer coisa que seja inútil, né? Ele deve ser todo poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, né? Como disse Washington. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então aqui, nesse item 3, que está dentro do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, fica claro que toda a nossa dor, toda a nossa aflição, ela é justa. Tudo o que nos acontece é com a permissão de Deus. Tudo. Até esses casos em que o Washington estava falando, essas relações que a gente tem com os desencarnados,
essas influências que nós sofremos, porque nós convivemos, nós temos esses afetos e desafetos que convivem conosco, porque tem a nossa sintonia mental, é com a permissão de Deus que eles se aproximam de nós, porque nós abrimos o nosso campo mental para que eles se aproximassem. E por que Deus permite às vezes que um mau espírito nos influencie? Não é que aquele espírito foi criado para nos fazer o mal, que cada um de nós tem um demôniozinho que fica do nosso lado. Não é questão disso. Não é essa a questão. Essa permissão de Deus é para que a gente aprenda a ser mais vigilante. A gente não é bonzinho e de repente tem um espírito aí andando e a gente passa, ele cola na gente porque ele... Não. Nós é que atraímos esses espíritos pela nossa sintonia. Então é importante observar, disciplinar os nossos pensamentos. A disciplina mental, ela é muito importante. É importante e é difícil, porque o nosso pensamento, ele não tem barreiras. A gente pensa, a gente pode lidar na nossa ação, no nosso dia a dia, a gente pode até ter um freio, mas pensamento não tem não. Quem vai colocar esse freio, quem vai disciplinar, somos nós. E aí nós vamos realmente saber quem nos acompanha. E toda vez que nós sofrermos uma influenciação, nós devemos observar. Falar, olha, realmente, se eu estou passando por isso, foi por quê? Por que eu estou pensando isso? Observar realmente friamente, com calma, com equilíbrio e ver. Por que a gente uma hora está bem, de repente a gente fica mal, de repente a gente sofre, fica diferente no nosso estado, a gente está bem, de repente a gente fica mal-humorado. Por quê? Porque pode ser uma influência, pode, na maioria das vezes é. Né? E o que a gente tem que fazer? Orar. Pedir a Deus para a gente se equilibrar e pedir por esse irmão também. Porque se ele está conosco é porque ele se afiniza com a gente. Pelos gostos, pelos sentimentos. Então a oração, ela é importante para nós e para eles também. Porque eles precisam de ajuda. Nem sempre a gente sofre uma influenciação porque o espírito quer nos prejudicar, porque é um inimigo. Não. É o simples fato da gente estudar, da gente conhecer a doutrina, para eles que não compreendem nada, é como se a gente fosse um foco de luz muito pequenininho, muito, mas para quem está na escuridão, um foco de luz, mesmo fraquinho, já é alguma coisa. Então, se Deus permite essa influência, essa convivência dos desencarnados conosco, é porque ela é necessária. Ela é útil para nós, ela é útil para eles, porque eles vão muitas vezes nos observar, nos acompanhar no nosso estudo e vão ser esclarecidos e vão ser ajudados. Então, toda vez que a gente estiver sofrendo, que a gente, né, um dia, né, ou já se esforce para isso, a gente possa agradecer a Deus, porque se a gente está passando por uma dor muito grande, por uma aflição muito grande, é a nossa hora de agradecer a Deus por aquela oportunidade de resgatar, de ajustar os nossos ponteiros aí com aqueles complicados que a gente convive na nossa casa, que a gente convive no nosso ambiente de trabalho. É importante, então é justo. Se Deus é infinitamente justo, nenhuma das aflições e das dores pelas quais nós passamos, ela é injusta. Ela também é justa. E muitas vezes nós é que não temos esse alcance para compreender isso. Então é importante a gente estudar. Quem quiser pode estudar dentro do Evangelho, esse capítulo que é muito extenso. Ele fala aqui, ó, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, bem sofrer e mal sofrer, a felicidade não é deste mundo, né? E tem aí N desdobramentos nesse capítulo que é muito importante. Então que a gente sempre tenha essa confiança em Deus, que se a gente sofre é porque a gente precisa daquele remédio, né? Como quando a gente está doente, a gente precisa de um remédio amargo, né? Eu agora mesmo estava aqui, ó, com o gengibre, cheguei aqui com a garganta meio ruimzinha, meu querido amigo aqui me presenteou com o gengibre, eu estava aqui terrivelmente até que eu não consegui mais ficar, mas já aliviou. Então, né, aquela máxima, o que aperta, não é? O que arde cura, o que aperta segura. Então, se a gente está passando pelo sofrimento, é porque é a nossa hora de passar e a gente tem que aprender com aquilo tudo ali, né? Obrigada a todos e boa noite.